Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui iniciando o nosso devocional, sempre aprendendo mais do Senhor. Todos os dias estamos aqui iniciando o dia na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que tudo faz. Como é bom a gente ter a certeza de que existe um Deus que é por nós. Vamos juntos começar esse dia que o Senhor preparou, esse dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Esse é um dia que o Senhor preparou para mim e para você, com muito amor. E tenha certeza que será um dia extraordinário na presença de Deus. Amém? Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo. Deus abençoe, meu amigo. Vamos chegando para o nosso devocional do dia. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Amém. Ok, vamos começar o nosso devocional. Esse devocional eu vinha meditando nele já tem um tempo. Esse devocional ele foi construído aos poucos, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Existem devocionais que a gente prepara de um dia para o outro, mas existem mensagens devocionais que a gente leva um tempo. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe, querida. E esse é um dos devocionais que levou um tempo. Deus vai ministrando no nosso coração, Deus vai ministrando na nossa vida. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso maior inimigo. Hoje eu quero falar sobre o nosso maior inimigo. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Quero falar de um inimigo que nos atrapalha. Quero falar de um inimigo que cria situações na nossa vida. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Quero falar de um inimigo que atrapalha o nosso crescimento, atrapalha o nosso desenvolvimento, um inimigo que atrapalha o nosso amadurecimento, porque Deus nos fez para crescer. Entenda que eu e você fomos criados para dar certo. Isso você tem que ter na sua mente. Você não nasceu por acaso. Você não é obra de um acidente, você não é obra do acaso, não. Deus quis que você viesse ao mundo para dar certo. E o maior desejo de Deus é que eu e você possamos crescer, se desenvolver, amadurecer e frutificar. Mas nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo que atrapalha esse crescimento. Nós temos um inimigo que... Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Nós temos um inimigo que não deixa que as mudanças na nossa vida aconteçam. E a gente precisa enfrentar esse inimigo. Se a gente quer crescer, se a gente quer mudança na nossa vida, se a gente quer realmente amadurecer, a gente precisa enfrentar esse inimigo. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E eu estou falando não do diabo, não.
o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Você é o seu maior inimigo. Você luta contra você mesmo. Bom dia, Alana. Deus te abençoe, querida. Sabia disso? Que você é o seu maior inimigo? Sem perceber, você se auto-sabota. Sem perceber, você luta contra você mesmo. Sem perceber, você impede o seu crescimento. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A gente tem o costume de transferir toda a nossa luta, nossa culpa contra nós mesmos. Temos o costume de transferir para o diabo, para Satanás. Ele age, ele tem o seu poder no mundo. A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Só que não se engane, o seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Como eu falei, sem perceber, você luta contra você mesmo. Sem perceber, você se auto-sabota. Sem perceber, você impede que você mesmo se desenvolva, cresça, amadureça. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não adie as suas mudanças. Não adie as suas mudanças. Bom dia, Tá? Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. A gente tem o costume de espiritualizar tudo. Achar que tudo é culpa do diabo. Achar que tudo tem a ver com influência maligna. Achar que tudo é batalha espiritual. Mas hoje eu quero deixar muito claro para você, à luz da palavra de Deus. Entenda uma coisa, querido. Tudo que eu falar aqui, tudo que for do devocional, será sempre baseado, tirado, influenciado pela palavra de Deus. Eu jamais falarei coisas aqui que não estejam na palavra de Deus. Bom dia, Gislaine. Seja bem-vindo, querida. Deus abençoe. Então entenda uma coisa, você é o seu maior inimigo. Enquanto você não resolver questões aqui dentro, enquanto você não deixar Deus trabalhar em você de dentro para fora, porque, bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, porque a transformação humana que Deus opera é de dentro para fora. Deus está mais preocupado em resolver questões internas suas do que as questões externas. Porque Deus sabe na sua onisciência, no seu poder, na sua glória, Deus sabe que se aqui dentro de nós estiver tudo resolvido, lá fora, o externo também será resolvido. Porque quando estamos bem, as coisas de fora se resolvem naturalmente. Porque começamos a enxergar as coisas de forma diferente, começamos a agir de forma diferente, começamos a decidir e a escolher coisas na vida de forma diferente. Por isso que eu falo que você é o seu maior inimigo. Você impede o seu próprio crescimento. Você impede o seu próprio amadurecimento. Existe ação maligna? Existe. Existe a operação de Satanás na vida humana? Existe. Não podemos ser ingênuos e nem crianças de achar que não existe. Mas a grande maioria
das dificuldades de crescimento, amadurecimento, são causadas por nós mesmos. Então entenda uma coisa, você é o seu maior inimigo. Por isso que toda ação de Deus, o próprio Jesus Cristo, antes dele fazer qualquer coisa na vida humana, a palavra de Deus deixa muito claro isso. Jesus Cristo sempre chegava no meio de uma situação e antes dele resolver o problema, ele dizia assim: a paz esteja convosco. Ele dizia assim: não temas. Sabe por quê? Porque primeiro precisa ser resolvido aqui dentro. O temor que sentimos, a falta de paz que sentimos, o medo que sentimos. E Jesus, com muito amor e misericórdia, ele sempre se aproxima de nós, transmitindo paz, transmitindo conforto, para depois resolver as questões externas. Então, queridos, primeiro vamos resolver aqui dentro. Primeiro deixa Deus agir no seu coração. Deixa Deus agir na sua intimidade como ser humano, no seu eu. Se preocupe mais aqui dentro do que com as coisas de fora. Se preocupe mais com você do que com as coisas que você enfrenta. Porque para você enfrentar esse mundo que vivemos, bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Para você enfrentar esse mundo que vivemos, você precisa estar bem, você precisa estar em paz, você precisa estar sem medo, sem ansiedade, sem preocupação, porque é isso que vai fazer diferença. Então não adie as mudanças que Deus deseja para a sua vida. Não adie. Hoje você poderia estar vivendo coisas muito melhores, coisas muito mais profundas, coisas extraordinárias na sua vida com Deus. Hoje você poderia estar desfrutando de coisas melhores. Mas por que não está desfrutando? Por que não está vivendo como poderia estar vivendo agora? Porque você se auto-sabota. Através de pensamentos, através de falta de conhecimento. O próprio Senhor disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que a gente sempre vai falar aqui no devocional: medite na palavra de Deus todos os dias. Medite na palavra de Deus todos os dias. Natanael, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Sabe, queridos, esse livro, ele é tudo que eu e você precisamos para enfrentar a vida, para resolver as questões aqui dentro e estar pronto para enfrentar o dia a dia. Esse livro, ame esse livro, se dedique nesse livro, viva esse livro, experimente esse livro. A palavra de Deus é viva. É ela que produz em mim e em você as mudanças necessárias para que a gente possa enfrentar as demandas da vida da forma que Deus deseja. Então pare de se sabotar, pare de procrastinar, pare de adiar as mudanças que Deus deseja para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não adie as suas mudanças. E eu quero ler com vocês, para começar esse devocional, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Preste bem atenção no que diz esse versículo. Esse é o tipo de versículo que você tem que anotar, para você estudar ele, para você memorizar, para você refletir o que está escrito aqui. Olha o que o texto diz, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite.
Olha isso. Depois de tanto tempo, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de receber conselhos, depois de se alimentar da palavra de Deus diariamente, depois de conhecer mais a Deus, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Isso é um alerta que o escritor aos Hebreus, bom dia Cláudia, seja bem-vindo, está fazendo. O escritor aos Hebreus está falando para esse povo o seguinte: cresçam, amadureçam, não adiem as suas mudanças, vivam o que Deus tem para vocês, parem de brigar com vocês mesmos, parem de atrapalhar o crescimento de vocês, parem de se sabotarem. É isso que ele está dizendo aqui. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres. Eu sei, queridos, que esse devocional de hoje não é uma palavra tão acolhedora. É uma palavra mais de alerta, mas foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Queridos, vamos crescer em Cristo. Olhe para a sua vida e vê quanto tempo você já conhece a Deus, quanto tempo você já ouviu falar de Deus, quanto tempo você já leu a palavra ou lê todos os dias. Já está na hora de dar um passo, já está na hora de crescer, já está na hora de amadurecer, porque o evangelho vivido, ele transforma. Nunca esqueça disso. O evangelho vivido, ele transforma. Quando você entende o evangelho, quando você vive o evangelho, você não fica mais do mesmo jeito. Se você não está mudando, se você não está transformando, se você não está amadurecendo, se você não está crescendo, não é culpa do evangelho. Porque o evangelho transforma. O evangelho é poderosíssimo. O evangelho é poderosíssimo. Aqui está normal, viu, gente? Alguém mais aí está travando? Não. Aqui está normal. Para mim aqui está em ordem. Alguém aí está travando o áudio, travando a imagem? Norimari e Lana, tá tendo algum probleminha na conexão de vocês. Aqui tá normal. Então, queridos, o evangelho, ele é transformador. O que transforma o homem, o que transforma a mulher, é transformador o evangelho. Se você não estiver vivendo o evangelho, se você não estiver vivendo essa transformação, obrigado, gente, obrigado pelo feedback de vocês. Vamos seguindo. Você precisa se permitir crescer. Você precisa se permitir mudar. Sabe, queridos, dê uma chance para você. Dê uma chance para você. Permita amanhã você ser melhor do que hoje. Seja hoje melhor do que ontem. Mas isso só é possível pelo poder transformador do Evangelho, quando ele é vivido. Vida com Deus é vida de crescimento, de amadurecimento, de evolução, de caminhada, de experiências, de relacionamento. Se você não estiver vivendo isso, alguma coisa está errada. Então não adie as suas mudanças. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestre, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Olhe quanto tempo você tem de conversão.
Aí você vai falar, eu me converti ontem. Aí tudo bem. Mas eu sei que eu estou falando com a grande maioria aqui que não se converteu ontem. Já tem um tempinho. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então, não adie as suas mudanças. Mas o primeiro passo para você querer mudar é você ter esse desejo forte de crescer, de amadurecer. Quantas coisas eu e você já poderíamos estar vivendo hoje se estivéssemos vivido de forma prática o Evangelho lá atrás. Então não perca a oportunidade. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para aceitar as mudanças que Deus quer para a sua vida. Devemos ter esse desejo de mudança. Devemos ter fome ao ponto de ajudar o Senhor que Ele faça essas mudanças em nós. E como é que ajudamos o Senhor? Tendo um espírito ensinável, tendo um coração ensinável, tendo humildade para reconhecer, eu preciso mudar, tendo humildade para reconhecer, eu preciso crescer, ter humildade para reconhecer, eu preciso amadurecer. Chega de ser criança espiritual. Eu posso viver muito mais com Deus, eu posso experimentar muito mais com Deus. Queridos, chega de perder tempo. Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você vivermos. Mas para isso precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos viver uma experiência genuína, transformadora do Evangelho em nós. Vamos crescer juntos, vamos amadurecer juntos. Afinal de contas, estamos caminhando na mesma direção. Uma das ideias e questões de ter o devocional todos os dias é exatamente para isso. Para a gente ter ferramentas, para a gente ter alimento, para crescer a cada dia. Eu confesso que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei esse devocional há 1 ano e meio atrás quase. Estamos aqui, já vai fazer quase 2 anos de devocional todos os dias, às 6 horas da manhã, às vezes às 8 da manhã, de domingo a domingo. O maior objetivo é a gente ter conteúdo, é a gente ter informações, é a gente ter o Evangelho absorvido por nós todos os dias. Esse é o meu maior desejo, é que a gente se alimente pela manhã todos os dias, para que a gente se transforme pelo Evangelho, para que a gente se amadureça pelo Evangelho, para que a gente cresça. E dessa forma a gente também está pronto para ajudar outras pessoas. Entenda uma coisa, a gente só consegue compartilhar aquilo que a gente tem. A gente só consegue compartilhar o que a gente tem dentro de nós. Então, se você quer compartilhar o Evangelho, tenha o Evangelho dentro de você. Se você quer compartilhar Cristo, tenha Cristo dentro de você. Se você quer compartilhar amor, tenha amor dentro de você. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Vamos crescer. Vamos começar a desejar alimentos sólidos e parar de ficar tomando leite. Leite já foi. Agora precisamos de alimento sólido. Precisamos crescer a cada dia. A cada dia. Entenda uma coisa. Grave isso que eu vou dizer. Se você deseja mudar a sua maneira de viver, entenda isso. Se você deseja mudar a sua maneira de viver, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Vou repetir. Se você deseja mudar a sua maneira de viver, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Tudo começa aqui, ó. Por isso que aqui é o nosso maior campo de batalha. Por isso que aqui é a nossa maior luta. Por isso que devemos nos alimentar da palavra, nos encher da palavra de Deus.
porque a gente vai enchendo a nossa mente do Evangelho, a gente vai enchendo a nossa mente de Deus, e aí a gente mantém protegido o nosso campo de batalha. Deseja mudar a sua maneira de viver? Mude a sua maneira de pensar. Todas as nossas atitudes e ações começam no pensamento. Entenda uma coisa: pensamento gera sentimento, sentimentos geram atitudes, atitudes geram consequências. Grave isso: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitude, ações, ações e atitudes geram consequências. Tudo começa aqui. Quer uma vida diferente? Pense diferente. Quer uma vida transformadora? Pense de forma transformadora. Quer uma vida amadurecida? Pense de forma madura. Pense como filho, como filha de Deus. Só assim cresceremos. Precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Paulo disse isso quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem com o padrão deste mundo. Entenda que esse mundo nos ensina a pensar de forma pequena, nos ensina a pensar de forma fechada, egoísta, egocêntrica, de forma contrária aos princípios e valores cristãos. Não se amoldem no padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, porque é só renovando a mente é que a gente pode experimentar, que a gente pode comprovar, que a gente pode viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é amadurecimento. Quando vivemos a vontade de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, sem interferências nossas mesmas, sem a nossa autossabotagem, aí sim estamos vivendo as mudanças que Deus deseja para a nossa vida. Para mudar, querido, precisamos da renovação da mente todos os dias, todos os dias. E eu separei aqui, de uma forma bem clara, direta e objetiva, alguns pontos importantes que vão me ajudar e te ajudar a não adiar mais as mudanças que necessitamos. Entenda uma coisa: para a gente viver plenamente, a gente precisa estar com a nossa mente em Cristo. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda uma coisa: você é o seu maior inimigo. Entenda isso. Pare de espiritualizar todas as coisas. Você é o seu maior inimigo. Você que tem a capacidade de adiar as mudanças que Deus deseja na sua vida. Então, a partir de hoje, pare de adiar as mudanças que Deus quer para você. Permita-se ser mudado. Permita-se ser transformado. Mantenha o seu coração ensinável, o seu espírito ensinável. E como isso é possível? Eu destaquei algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar a não adiar mais as mudanças que Deus tem para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender para você desistir de adiar as mudanças, para você parar de adiar as mudanças que Deus quer para você, primeira coisa, foque no poder de Deus e não na sua força de vontade. Primeira coisa, foque no poder de Deus e não na sua força de vontade. Se você está tentando vencer, mudar por si mesmo, você não vai conseguir. Se você tenta viver as mudanças da vida que Deus proporciona para nós todos os dias, pela força do seu braço, pela força da sua vontade, você sabe que não adianta. Você sabe que não adianta.
Então, primeira coisa, foque no poder de Deus. O poder de Deus é transformador. O poder de Deus é sustentador. O poder de Deus é que nos permite viver as mudanças necessárias para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Não foque em você. Lembra que eu disse no início desse devocional, você é o seu maior inimigo. Então não foque em você. Foque no poder de Deus. Você não tem capacidade suficiente para fazer as transformações necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual. Isso só é possível em Deus. Então pare de olhar para você. Pare de olhar para você. Bom dia, Marcel, Gil. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. Foque no poder de Deus. Você não tem capacidade suficiente. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua fraqueza e reconheça a sua dependência única e exclusiva de Deus. Quer crescer, quer amadurecer, quer ser uma pessoa amanhã melhor do que hoje. Então foque no poder de Deus. Olha o que Jeremias disse no capítulo 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Queridos, existe uma carne em nós que nos sabota todos os dias. Existe uma tendência em nós que nos faz desviar do caminho todos os dias. Por isso que eu disse no início do devocional que você é o seu maior inimigo. A gente se não for Deus em nossas vidas, a gente é mal por natureza. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: vocês sendo mal dão coisas boas para os seus filhos, imagine meu Pai que está no céu, não dará coisas boas para os seus filhos? Precisamos de Deus, precisamos do Senhor todos os dias para que a gente consiga vencer e crescer, amadurecer. Então foque no poder de Deus. É Ele que vai fazer a transformação necessária. Deus está deixando claro, nesse primeiro ponto, que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Nunca. Então pare de olhar para você. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Porque é por Ele, é com Ele, que você vai sofrer as mudanças necessárias para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Foque no poder de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Filipenses capítulo 4, versículo 13 deixa claro isso. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo posso? O meu amadurecimento é naquele que me fortalece. O meu crescimento é naquele que me fortalece. O meu desenvolvimento como marido, como esposa, como servo de Deus, como excelente profissional, como homem e mulher de Deus, tudo é possível naquele que me fortalece. Foque no poder de Deus. O poder de Deus, ele é transformador. Segunda coisa importante para a gente parar de adiar as mudanças necessárias na nossa vida. A segunda coisa importante: foque nas boas coisas da vida e não nas dificuldades. Foque nas boas coisas da vida, naquilo que acontece de bom para você e não nas dificuldades.
Aqui não se trata, querido, do poder do pensamento positivo. Não, não é isso. Mas do poder que temos a escolher o que vai ocupar a nossa mente. Sabia que você pode escolher o que vai ocupar a sua mente? Você pode escolher o que vai ocupar a sua mente. Lembra o que eu disse no início do devocional? Tudo começa aqui. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Foque nas coisas boas. Pense nas coisas boas. Lembra o que eu falei? Tudo começa no pensamento. Se você quer ter uma vida diferente, pense de forma diferente. E como é que você pensa de forma diferente? Você pensa com aquilo que ocupa a sua mente. Por isso que a gente precisa todos os dias sofrer uma metanoia, uma transformação da mente. E isso, quando é possível, é através da leitura da palavra. Se encha de Deus, se encha das coisas do alto. Ocupe a sua mente com coisas boas. Foque somente nisso. Porque se você focar nas dificuldades, a sua mente vai se ocupar de ansiedade. A sua mente vai se ocupar de preocupações. A sua mente vai se ocupar de medo. A sua mente vai se ocupar de olhar para você e ver a sua incapacidade de resolver os problemas e as demandas da vida. Eu nunca esqueço uma frase do meu eterno pastor que dizia: você não tem como impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Eu nunca esqueci isso, entre outras coisas, mas essa frase, ela é uma realidade. Você não tem como impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações e atitudes. Ações e atitudes geram consequências. No que você está pensando? O que ocupa a sua mente? Entenda uma coisa, grave isso. Aquilo que ganha a sua atenção, ganhou você. Aquilo que ganha a sua atenção, ganhou você. Onde você está focando? Onde você está colocando a sua mente? Entenda que são as verdades de Deus que geram renovações mentais em nós. São as verdades de Deus que geram renovações mentais em nós. Por isso que quando conhecemos a verdade, ela liberta. Ela liberta dos pensamentos contrários, ela liberta dos sentimentos contrários, ela liberta do medo, ela liberta do nosso eu, ela liberta. O próprio Jesus Cristo disse isso. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O próprio Jesus Cristo disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que significa isso? Que quando conhecemos Jesus Cristo, não somos mais escravos dos nossos sentimentos, não somos mais escravos dos nossos pensamentos, não somos mais escravos da nossa força de vontade própria, não. Somos libertos e começamos a pensar como Cristo, começamos a agir como Cristo, começamos a sentir como Cristo, começamos a viver como Cristo. Isso chama-se liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vocês estão comigo? Já estamos caminhando para o final.
Amém, queridos? Terceira coisa, falta só mais uma, são 4 pontos. Terceira coisa importante para você parar de adiar as suas mudanças. Foque no progresso e não no resultado. Foque no progresso, foque na caminhada e não no resultado. Isso é muito importante. Às vezes você está tão preocupado em chegar lá, está tão preocupado em ver o resultado, que você não foca no progresso, que você não foca na caminhada, que você não foca no aprendizado, que você não percebe os detalhes, as mudanças e o agir de Deus enquanto você está caminhando. Foque no progresso e não no resultado. O resultado virá, mas ele será o resultado de como você está caminhando. Ele será o resultado de como, que direção, que forma que você está. O fato de você estar em movimento, o fato de você estar caminhando, o fato de você estar progredindo, não significa que você terá um bom resultado. O resultado ele é consequência da caminhada, da jornada, do progresso. Então olhe como você está caminhando, olhe como você está andando, olhe como você está vivendo. Se a gente fizer um inventário moral na nossa vida, a gente descobre que muitas coisas precisam mudar. Porque a nossa jornada, a nossa caminhada tem a ver com os nossos princípios e valores. Se não caminhamos de qualquer jeito, se não caminhamos de qualquer forma, a questão não é essa. A questão é caminhar o bom caminho. Como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira que me foi dada da forma plena e guardei a minha fé. Precisamos combater o bom combate, precisamos completar a nossa carreira de forma plena, consciente de que fizemos o bom caminho, fizemos um bom progresso, fizemos uma boa jornada. Então não foque no resultado, foque no progresso. Bom dia, Pri, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então ore a Deus, pedindo que Deus possa te dar sabedoria e graça suficiente para você mudar em você aquilo que você precisa mudar em termos de princípios, valores. Ore a Deus. Entenda que uma vida com Deus nos transforma de dentro para fora e não de fora para dentro. Precisamos estar bem aqui, como eu disse no início do devocional. A questão é aqui dentro. Por isso que sempre Jesus chegava e dizia: a paz esteja convosco. Ele chegava e dizia antes de qualquer coisa: não temas, porque a maior preocupação de Deus é aqui dentro. É se você está bem. Porque se você estiver bem, na paz de Cristo, tranquilo, as questões externas se resolvem automaticamente. Porque uma vida com Deus, ela é uma vida transformadora, de dentro para fora. Por isso que é um processo. O processo transformador de Deus, ele é gradativo, ele é diário, ele é constante. Enquanto estivermos vivos, enquanto o fôlego de vida estiver em nós, seremos transformados, modificados, todos os dias da nossa vida, porque é daqui para fora. Então foque nesse processo, foque nesse progresso, foque na sua caminhada. Não se preocupe com o resultado. O resultado virá automaticamente de como você está andando, de como você está vivendo, de como você está pensando, de como você está agindo, de como você está se alimentando da palavra, de como você está ocupando a sua mente. O resultado, ele é só uma consequência. Ele é só uma consequência. Bom dia, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, foque no progresso e não
no resultado. Isso é extremamente importante para que você possa continuar a sua jornada. Deus começou uma obra na sua vida. Como eu sempre falo nesse devocional, se você acordou hoje de manhã e você está aí de pé, vivo, viva, é porque Deus de manhã disse para você: acorda, levanta, porque os meus planos continuam de pé. Não importa o que você viveu ontem, não importa o que você passou ontem, não importa o que você sentiu ontem, não. Hoje é um novo dia, hoje é um novo recomeço, hoje meus planos continuam de pé, hoje a obra que eu comecei na sua vida, ela continuará, porque a história ainda não acabou. Então você tem que focar nessa jornada que ainda continua, você tem que focar nesse progresso que ainda continua. Filipenses capítulo 1, versículo 6 deixa muito claro isso. Olha o que Paulo diz aqui: estou convencido, ou seja, estou certo, estou convicto. Não é uma coisa que ele acha, é uma coisa que ele tem certeza, é uma coisa que ele experimentou, é uma coisa que ele viveu. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o final da nossa vida, a obra vai ser completada. Então, foque nesse progresso, foque nessa evolução, foque nesse amadurecimento, nesse crescimento que você vai tendo diariamente em Deus. Entenda uma coisa, queridos: a decisão de mudar, de você ser uma pessoa melhor, de você ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, um cristão melhor, um servo melhor. A decisão de mudar é uma decisão que ela entra num processo diário com Deus. Você se aperfeiçoa em Deus todos os dias. Então pare de adiar as suas mudanças. Entenda que você é o seu maior inimigo. Decida. A vida é feita de escolhas e decisões. Então decida mudar, decida amadurecer, decida crescer. E por último, queridos, para a gente finalizar, o quarto e último ponto, para você parar de adiar as suas mudanças que Deus deseja, foque em pessoas que te ajudem e não naquelas que te impedem de mudar. Existem relacionamentos que são tóxicos. Existem relacionamentos que, em vez de fazer você avançar, eles te paralisam. Então faz uma avaliação com quem você está andando. Faça uma avaliação com quem você está caminhando. E caminhe com pessoas que estão indo na mesma direção que você. Caminhe com pessoas que te ajudam a crescer. Por isso que eu preciso de vocês. Como eu sempre falo, eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso caminhar junto, eu preciso estar junto. Por isso que eu amo quando vocês entram na live. Porque estamos juntos aqui, aprendendo, crescendo, amadurecendo, caminhando. Afinal de contas, estamos indo para o mesmo céu. O céu só tem um. Estamos indo para o mesmo céu. Ande com pessoas que te ajudam, que te levem mais perto de Deus, que te levem mais próximo de Deus. Para de viver com tranqueira, para de viver com pessoas que te seguram, que te amarram, que fazem você sentir inferioridade, e sentir incapacidade. Não, ande com pessoas que te amam, que querem ver você crescer, querem ver o seu sucesso, querem ver você melhor do que ontem, querem te ajudar amanhã a ser melhor do que hoje. Ande com pessoas que te ajudam a crescer. Foque nas pessoas que te ajudam. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não deixem se enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem
os bons costumes. E queridos, isso é fundamental. Nunca vamos melhorar se não mudarmos os nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos, eles nos influenciam. Então ande com pessoas que te levem para cima, que te levem para o céu, que te levem mais próximo do Senhor. Pessoas que querem chegar lá junto com você. Amém? Então, queridos, entenda que você é o seu maior inimigo. Pare de querer espiritualizar tudo. Satanás tem a sua ação? Tem. O diabo, tem o seu poder influenciador? Tem. Afinal de contas, a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Mas aqueles que estão em Cristo são guardados, são protegidos. Então pare de se auto-sabotar. Pare de adiar as mudanças que Deus tem para a sua vida. Mantenha um espírito e um coração ensinável, através da humildade, através do reconhecimento que você sozinho não é capaz de sofrer e fazer as mudanças necessárias para a sua vida. E eu quero terminar esse devocional lendo o primeiro versículo que lemos, que foi o versículo base desse devocional, que foi Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Cresçam, amadureçam. É isso que Deus deseja. Olhe para a sua jornada com Deus e veja se hoje você já não poderia estar melhor do que antes. Então cresçam. Pare de adiar as suas mudanças, focando no poder de Deus e não na sua força de vontade, focando nas boas coisas e não nas dificuldades, focando no progresso e não no resultado, e focando em pessoas que te ajudem a crescer, a caminhar, e não naquelas que te impedem de mudar. Vamos crescer junto? Vamos nos amadurecer juntos em Deus? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que essa palavra seja uma palavra que possa ecoar durante o dia de hoje e que vocês possam entender que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Então foque nas coisas que realmente importam e que vão te ajudar a crescer. Esqueça o que passou, passou. Vira a página. Vira a página. Pare de sofrer pelo passado. O que passou, passou. Virou a página, é para frente que se anda. As coisas que ficaram lá atrás, eu não tenho mais poder de mudar. Isso me atrasa, isso adia a minha mudança. Então olhe para frente, é para frente que se anda. Mantenha os nossos olhos, mantenha os olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. O próprio Senhor nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Existe novidade de vida, existe recomeço, existem novas histórias, mas eu tenho que tirar o olhar de trás e olhar para frente. O que passou, passou. Virou a página, agora é daqui para frente. Então mantenha o seu espírito ensinável, mantenha o seu coração ensinável, porque Deus tem grandes mudanças para fazer na sua vida. Permita-se ser feliz. Permita-se ser filho e filha de Deus plenamente. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Que a gente possa ter um dia hoje extremamente abençoado por Deus, na certeza de que em Deus podemos
mudar. Em Deus podemos nos transformar. Em Deus podemos ser aquilo que Ele deseja que sejamos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Continuamos diante de Ti. Obrigado. Obrigado por nos acordar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por nos trazer na Tua presença e aprender mais e mais da Tua palavra. Como é bom a gente acordar e saber que existe um Deus que é por nós. Como é bom a gente acordar e saber que existe um Deus que tudo pode, tudo faz. Existe um Deus que está com as suas mãos estendidas sobre nós, cuidando de nós, nos sustentando, nos guiando, nos direcionando. Como é bom. Isso nos dá segurança, isso nos dá alívio, isso nos dá certeza de que não estamos sós. Por isso, nosso coração se enche de alegria nesta manhã. Obrigado por nos acordar e nos trazer para ouvir a Tua palavra. Obrigado por esta palavra, Senhor, que nos traz de volta para os trilhos da vida, que nos traz de volta para uma caminhada mais segura e que possamos verdadeiramente, Senhor, ter em nós o desejo de mudança, a vontade de amadurecer, de crescer e de ser pessoas melhores em Cristo. Obrigado por nos ensinar em que devemos focar. Focar no Senhor, focar no Teu poder, na Tua bondade, focar na Tua misericórdia, focar naquilo que faça a gente crescer. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, tira de nós tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Tira de nós todo sentimento de medo, sentimento de angústia, de ansiedade, sentimento de vingança. Tira de nós todos esses sentimentos e nos enche, Senhor, da Tua paz. Nos enche dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz que nos faz olhar para o alto, essa paz que nos faz olhar além das circunstâncias, essa paz que nos faz viver as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade e que possamos viver plenamente segundo os Teus propósitos, segundo os Teus planos para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa produzir frutos do entendimento em nós e que possamos sempre lembrar daquilo que foi dito hoje, porque realmente queremos mudar, mas queremos que seja uma mudança feita pelo Senhor e não pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, porque somos limitados, somos fracos, precisamos do Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós mais e mais da Tua graça, do Teu favor, da Tua sabedoria e que possamos viver sempre o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço, por esses que estão online comigo agora, visita cada um deles de forma íntima, profunda, toca em cada questão, toca em cada demanda, toque em cada desafio e que haja transformação, Pai, que eles possam ser extremamente abençoados, transformados, restaurados e que eles possam ter essa sede, essa vontade de mudar todos os dias e viver uma vida extraordinária com o Senhor. Por isso, Pai, abençoa, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, extremamente transformados. Visita a família, a casa, os filhos, os negócios e opera, Pai, que eles possam verdadeiramente sentir a Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço que o dia de hoje para eles seja um dia extraordinário na Sua presença. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ser transformados por ela e que eles possam viver uma vida plena de mudança, de transformação, de conquista, de realizações, em nome de Jesus. Obrigado por este dia, por esta manhã, que seja um dia extraordinário. Fica conosco, nos ajuda, nos guia, nos leva a viver o dia hoje no centro da Tua vontade. Não nos permita desviar e nem perder o foco daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abra os nossos olhos espirituais e nos faça, Senhor, enxergar detalhadamente tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.
Que esta palavra seja uma palavra de renovo para você nesta manhã. Amém? Que você possa verdadeiramente não ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas como Tiago diz na sua carta, que sejamos praticantes. A palavra de Deus, ela só nos transforma, o Evangelho só nos transforma se praticarmos. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui todos os dias comigo, junto, caminhando nessa mesma jornada. E amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Para você que chegou agora, fica aqui o meu bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. E essa live vai ficar gravada e aí você pode assistir depois, tá bom? Que você seja extremamente abençoado por ela. E compartilhe, vamos juntos espalhar esperança. O mundo precisa de esperança. O mundo precisa do Evangelho. É isso que o mundo precisa. Simplesmente do Evangelho. Porque é Ele que transforma, Ele que amadurece. Amém? Ele que nos faz crescer todos os dias. Obrigado, querido, e até amanhã. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.